Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora mais uma aula de questões comentadas da disciplina de Programação Web 1. E iremos iniciar a aula de hoje pelo agrupamento de colunas, tá certo? E que colunas são essas? São as colunas que temos na nossa tabela. Então, aqui eu vou ter o meu projeto, aula comentada 3, agrupando coluna, que foi o nome que eu dei para ele, certo? E vou dar 2 cliques aqui para abrir o nosso código. Aqui eu dei um título para a guia do navegador, que se chama Agrupando Colunas. Aqui eu dei um título para o meu documento HTML através da tag H1, que no caso foi exemplo de agrupando colunas. E aqui isso significa que eu estou dando uma borda para a minha tabela, certo? E de acordo com essa numeração, ela pode ter uma borda mais espessa, certo? Mais grossa. E aqui é que eu vou dar o agrupamento destas colunas, tá certo? Então, neste primeiro caso aqui, nós temos o agrupamento da primeira e da segunda coluna, tá certo? Aqui eu dei um estilo, no caso foi o estilo de cor amarela, certo? Vai ser o background color yellow. E nesta outra coluna, que no caso seria a terceira coluna da tabela, seria da cor pink, tá certo? Então, agora nós vamos executar o código. Aqui nós vamos procurar o nome do nosso projeto, que é aula comentada 3, agrupando coluna, público HTML, index, dá 2 cliques. E aqui, como vocês podem observar, nós temos a nossa tabela formada, certo? Como eu fiz no código lá em HTML, eu coloquei para a primeira e para a segunda coluna terem o estilo amarelo. E na terceira, coloquei para ter o estilo rosa, né? Com pink. E aqui eu dei um título para o meu documento HTML através daquela tag H1. E aqui, como vocês já sabem, eu coloquei um título para a minha guia, certo? Do navegador. Então, agora vamos ver um novo exemplo. Vamos ver sobre âncora. Então, para que servem as âncoras? Servem para criar links para determinadas seções, certo? Então, como nos outros exemplos, eu criei um título. No caso deste aqui, vai se chamar âncora. O outro título aqui, que é para o meu documento HTML. E, a partir daqui, nós temos a âncora, certo? Que vai ser um link para uma determinada seção. Tá certo? Então, vamos executar o código. Procurar o projeto. No caso, é este aqui. Público HTML. Index. E como vocês podem observar, foi produzido um link para uma determinada seção. Como vocês podem observar bem aqui, tá certo? Que foi o Brasil, né? Que são essas seções aqui. Se eu clicar aqui em História, vai aparecer História, bem aqui. E se eu clicar em Linguagem de Programação, vai aparecer do mesmo modo que os outros, tá certo? Então, agora vamos para um novo exemplo, que é sobre links, certo? E para que serve um link? Um link permite navegar de uma página para outra, tá certo? Então, eu criei um título também para deixar mais organizado, né? Criei um outro título aqui e criei os links, né? Para a gente poder navegar de uma página para outra. No caso deste aqui, ó, como vocês podem perceber, tem página 2.html, certo? No caso aqui, eu poderia ter criado essa página 2.html. Então, quando eu clicasse em uma determinada coisa, ele iria me levar para esta página 2, tá certo? E, no caso deste exemplo aqui, é o exemplo de link de caminho relativo. No caso deste outro exemplo, nós temos um link de caminho absoluto. Por quê? Porque aqui eu já coloquei um site, certo? Para que possa me direcionar para este determinado site. Aqui, da mesma forma que o primeiro caso, eu coloquei página 1.html, certo? Que aqui vai abrir em outra janela ou aba,
Página 2.html. Se eu utilizar este self aqui, abre em outra janela ou aba. Do mesmo modo, esta página 3.html abre na mesma janela ou aba, tá certo? Então, como vocês puderam perceber, eu posso criar outras páginas HTML para ficar navegando entre elas, tá certo? Então, vamos executar o código aqui. Público HTML, index. Então, como vocês podem perceber, ó, eles estão em azul. Isso simboliza que eu tenho um link aqui, certo? Nesta frase, exemplo de caminho relativo. Se eu clicar, ela vai me levar para esta página 2.html. Se eu clicar no outro, vai me levar para o determinado site que eu coloquei lá no meu documento HTML. Se eu clicar neste outro, vai me levar para a página 1 HTML, que no caso eu deveria ter criado esta página HTML para que eu possa navegar entre elas. Se eu clicar aqui nesta outra, vai exibir página 2.html. E se eu clicar nesta última, vai exibir página 3.html. Então, como vocês podem observar, a gente pode navegar entre páginas, né? Que é o serviço que o link nos proporciona. Navegar entre páginas HTML. Então, para finalizar a nossa aula, eu trouxe para vocês também um exemplo de tabelas, certo? Aqui neste exemplo de tabelas, eu tenho uma tag aqui, certo? Onde eu tenho uma borda 4. Este 4 aqui vai simbolizar a espessura da borda que esta tabela vai ter. Então, o que vai ter nesta tabela? Vai ter nome, idade, profissão. E quais os conteúdos que isso daqui vai ter? Vai ser Wilka, 33, professora, Eduardo, 33, técnico de informática. Este vai ser meu primeiro exemplo de tabelas. E aqui eu tenho um segundo exemplo de tabelas, que no caso seria sobre carros, que eu coloquei espessura 2, para que vocês possam observar a diferença entre as espessuras de cada tabela, tá certo? Então, aqui eu coloquei um título através dessa tag caption, é o que vai dar o título para a minha tabela. Aqui eu vou ter marca, modelo, ano. E qual a marca, o modelo e o ano que vai ter na minha tabela? Vai ser Toyota Corolla 2020, Honda Civic 2021, tá certo? Então, vamos executar este código. E como vocês podem observar, a espessura da borda desta tabela é diferente desta daqui. Por quê? Porque eu coloquei para ser o número 4. Então, vocês podem observar que esta é bem mais grossa do que essa, porque essa daqui eu coloquei o número 2 para ser a borda dela, tá certo? Então, aqui ó, tem o nome com Wilka, Eduardo, idade 33 nos dois e a profissão como professora e técnico de informática. Já no segundo exemplo, eu tenho marca, modelo e ano dos carros, certo? Então, aqui eu tenho a marca Toyota e Honda, modelo Corolla e Civic e o ano eu tenho 2020 e 2021, certo? Tudo bem organizado na sua linha e na sua coluna, tá certo? Então, gente, isto foi o que eu quis passar para vocês hoje. E então, por hoje é só e até a próxima aula.